Oi! Primeiramente, feliz Dia dos Pais, né? Tô gravando nesse domingo de Dia dos Pais, dia 9 de agosto. E, bom, antes tarde do que mais tarde, né? Ainda estamos na semana e acho que eu vou começar a gravar aos domingos, né? Porque pra mim fica mais tranquilo e eu consigo ter um maior controle sobre a leitura, enfim, de forma geral. Hoje teremos duas opções muito especiais que eu ganhei de presente do meu pequeno que tá fazendo bottoms agora. Já aproveito para fazer um merchan aqui, né? Então, opção número 1 é esse bottom aqui, em formato de coração, que é Butterfree, um Pokémon. Vamos ver se não dá reflexo. Fofinho. Fofinha, né? Uma borboleta. E a segunda opção, não menos importante, temos duas amigas que eu amo, que são a Ino e a Sakura, do Naruto. Então vamos deixar a nossa criança interior aí dominar hoje para as opções. Se tu não conhece, não gosta, enfim, te conecta só com as imagens, vê qual que te chama mais atenção, né? Essa daqui, para contextualizar, da primeira temporada, elas ficam dançando ali, eu adorava ficar vendo, né, quando terminava. E daí eu pedi para ele fazer esse bottom das duas e ele encontrou essa imagem e eu amei. Então aqui, opção número 1, opção número 2. Quero ver onde não pega reflexo aqui. Enfim, acho que tá dando pra ver bem, né? Bora lá? Quem ficou com a opção número 1, vamos iniciar a leitura. Eu vou colocar a opção número 2 aqui. Elas me olhando, a Ino e a Sakura. Fiquem aqui. E eu vou iniciar com o Tarô das Bruxas. Então, deixa eu colocar aqui a Butterfree. Deixa eu ver se tem como calçar ela pra ela ficar aqui. Vai ficar aparecendo melhor. Ai, eu tô bonitinha, né? Eu amo. Vamos lá, o que vem pra semana de quem se conectou com a Butterfree, opção número 1. Já temos no fundo do deck a carta da força. Então, né, já tem uma energia poderosa aqui. Uma energia bem leonina, né? Então, tivemos portal 8, do 8 aí, né, também. Então, pode ser que ainda esteja reverberando essa energia aí. E essa carta mesmo aqui, um 8 de copas virou. Essa carta aqui da força, inclusive, ela tem o símbolo do infinito na cabeça, né? Que é um 8. E olha! Então temos algo nesse campo mesmo. Aqui, ó, veio o mago. E olha o que tem na cabeça do mago. O símbolo do infinito. Então aqui tem uma energia mesmo uma energia cíclica, né? Uma energia de portal, uma energia bem poderosa aqui na tua semana. E caiu junto com o mago um 2 de copas. E esse 2 de copas está trazendo uma questão de parcerias, né? E olha que engraçado.
ali no cinto dele, ó, se tu observar, tem essas voltinhas, né? Que tá me reforçando essa ideia de ciclo, né? Então pode ser que essa semana tu ou formalize ou renove, né? Algum ciclo que ele já tá no teu campo, né? Já tá na tua vida de alguma forma, de certa forma. Foi algo que tu trabalhou por isso, então pode ser. Aqui tá mais voltado para o campo emocional, né? E agora eu reparei aqui nos copos de leite que tem na carta do mago. Então pode falar sobre casamento, pode falar sobre parcerias afetivas, né? Então pode haver uma renovação na tua vida afetiva de forma geral, né? Então assim, se tu tá inserido em um noivado, em um namoro, né? Isso pode subir de nível de certa forma, né? Eu vou tirar essa carta aqui que ficou pro ladinho assim. A temperança. Então é isso mesmo, é assim. Algo tá sendo. E ó, aqui tem as duas copas, né? No 2 de copas, obviamente. E aqui também tem duas copas na mão da temperança, né? E ela tá ali temperando aquela água, né? Que são as emoções. Então, assim, pode ser que tenha acontecido alguma coisa, né, no teu relacionamento, na tua vida afetiva, que pode ter dado uma balangada, digamos assim, né, nas coisas. Só que houve algo, né, houve um tempo. Por que eu tô dizendo que pode ter acontecido alguma coisa que pode ter balangado isso? Porque atrás da temperança tem um arco-íris. E o arco-íris geralmente ele aparece depois que veio uma tempestade, né? Depois que veio a chuva. Então, assim, pode ter acontecido alguma coisa que trouxe algo que precisou de cura, demandou cura, né? Mas essa cura aconteceu. E agora acontece um renovo, né? Dessas energias. Então, vai acontecer alguma coisa essa semana que vai trazer essa renovação, né, para essa relação, vai fortalecer vínculos, porque ali nas mãos deles, tá vendo, tem o fio vermelho. O fio vermelho, né, tem uma história que conta que é o fio da vida, né, que une as pessoas, é o fio invisível, né. Então, se tu quiser pesquisar a respeito disso, pode fazer sentido para ti. Então, aqui tem muito uma questão de uma cura afetiva, uma cura das emoções, né? Um fortalecimento dos vínculos. E isso vai te trazer muita autonomia e vai te trazer aquela sensação de direcionamento, de saber que tá, né, bem direcionado. Ai, que lindo, gente! Olha, um 10 de pentáculos, né? Fortalecendo isso, trazendo isso para a matéria, né? Aqui é uma família que já está estruturada. E um As de pentáculos. Então, assim, se aqui tu tá investindo num relacionamento, esse relacionamento ele passou por momentos de provação, passou por processos que talvez tu ficou pensativa quanto a se isso era o caminho para ti, se isso era, né, algo que realmente te traria essa concretude, né, algo de concreto, algo de construível realmente, né? Aqui tá a tua resposta, um grande sim, né? Um grandíssimo sim, enorme sim, né? O 10 de pentáculos, ele estrutura tudo isso que antes estava aqui no teu campo das emoções, né? Com o 2 de copas e a temperança. E o mago também, porque o mago, ele carrega os 4 elementos e o mago, ele é o autor, né, da própria realidade ali. É ele que domina esses elementos para que construa algo que ele possa manifestar, né, trazer para essa matéria. E aqui já apareceu, então, assim, ó, leitura supimpa, hein?
Ó, aqui trazendo eu ia dizer estrutura, mas, né, para não ficar repetitiva, é uma questão aqui, pode ser um apego também, né, que tu tenha, que tu já esteja apegado a isso, mas aqui pode estar falando sobre estabilidade, né, porque o 4 de Pentáculos, ele é uma energia estável, né, estável, às vezes ela pode estagnar, né, mas aqui eu não vejo isso, eu vejo algo de estável mesmo, né, onde tu consiga ficar tranquila, te sentir segura, né? Para fazer os teus corres, né? Para fazer as outras coisas que tu precisa. Por quê? Porque aqui onde tu tá, onde tu conhece, onde tu te encontra no momento, tu já tem um ambiente seguro. E se tu não tem certeza disso, essa semana tu vai ter certeza disso, né? Tu vai ter certeza de que a energia que tu tá investindo, o teu tempo, o teu amor, né? Porque aqui o 2 de Copas fala sobre essas trocas afetivas. Então, tudo isso vai valer a pena, né? Vai seguir estruturado e vai se estruturar ainda mais, né? Então, aqui tem muito uma questão de fortalecimento de vínculos que vai te trazer uma estabilidade não só emocional, mas como material também, uma estabilidade material. Quando tu consegue cravar, né, os teus pés, fincar teus pés na terra e dizer, não, aqui, né, eu encontrei o meu lugar, aqui eu encontrei o meu espaço e aqui eu vou conseguir construir algo de concreto, né? Vamos ver que energia boa, gostei. Gostei. Aí, ó. O que mais? Opa! Muitas cartas eu não quero aceitar. E aí, o que mais que vem pra semana de quem se conectou com a opção número 1, a Butterfree? E a Butterfree é uma borboleta, né? Então, pode falar sobre uma transformação também aí, se a gente for analisar também o arquétipo da imagem que tá aqui. Então, tudo cabe na tiragem, né? Eu não leio só as cartas. Que mais? Para quem se conectou com a opção número 1, se é que precisa de mais, né? Porque eu já adorei essa energia do jeito que tá. Aqui eu tava pensando antes também, e agora de novo me veio essa ideia de como veio o As de Pentáculos seguido desse 10 de Pentáculos. Aqui pode até acontecer, porque esse 10 de Pentáculos, ele tá o senhor ali, né? Tem um casal e tem um senhor segurando um bebezinho. Pode estar representando até uma gestação que é bem esperada, né? E que ela finalmente vinga, né? Ela finalmente vem pra matéria, tu consegue concretizar. Se é um sonho teu já, né? Porque aqui, reforçando com a carta da temperança, pode estar falando sobre isso, né? Sobre esse compasso de espera, essa paciência que precisou acontecer aqui para que, né, essa gestação conseguisse vir finalmente para a matéria. A gente confirma isso se cair aqui uma imperatriz, né? Daí, se cair uma imperatriz, daí é certeza. A grande mãe, né, do nosso tarô, os arquétipos, né? Ainda mais nesse deck aqui que ela tá literalmente grávida. Mas vamos ver o que vem mais para quem se conectou com a opção número 1, que é a Butterfree. Qual é a transformação que vai acontecer essa semana para quem se conectou com a opção número 1? Vamos ver. Não quer vir mais nada? Eu vou me contentar em ler essas 5 energias aqui. Deixa eu ver o que mais que tem. Que posso...
tô vendo muita questão de flores, né? Aqui. Então é como se essa energia fosse uma primavera, né, na tua vida. É como se tivesse acontecido mesmo esse período de temporal, de tempestade, né? Que acabou te deixando um pouco desesperançosa de certa forma, né? Pode ser que tu não tenha visto coisas acontecendo, né? As coisas estavam mais nos bastidores. E isso te deixou, né, nessa questão mais de manter a fé pela fé mesmo, sem ter nenhum indício externo de que aquilo que tu tava fazendo, de que aquelas energias que tu tava movimentando, elas estavam de fato concretizando algo, né? Estavam de fato trazendo esse resultado que tu espera e que agora vai aparecer na tua realidade aí. Então tem essa questão também aqui. Olha, eu acho que nem é pra eu me contentar com essas aqui mesmo. Porque nem tá saindo mais nada. Enquanto isso, eu vou... Clarifica pra mim esse 2 de copas. Eu vou pegar o outro deck, que ficou no fundo. A sombra, que é o diabo. A sombra aqui pode ter te tentado a... Eu não vou dizer desistir, mas pode ser que tu tenha encarado essa situação que tu queria muito e que tu te esforçou pra construir, né, pra trazer pra tua vida. Pode ser que tu tenha pensado que isso não era pra ti, né? Porque aqui a energia do diabo, ela pode falar um pouco disso, né? Sobre tu pensar, né, que aquilo não era pra ti, mas era só uma visão distorcida, porque tu não tava vendo o que tá de fato acontecendo. E pode ser mesmo que tu tenha te sentido ferida, que tu tenha te sentido cansada de tentar tanto a mesma coisa e não conseguir, tu tentar algo que não era observável, né? O externo não te mostrava aquilo. Mas tem coisas acontecendo e essas coisas vão aparecer pra ti. E pode ser que isso se mostre quase pronto, né? Porque aqui a gente tem um 10 e um As, né? O 10 de pentáculos e o As de pentáculos. Então aqui já é algo que quando uma vez visto não será mais desvisto, né? Não tem como voltar atrás, não tem como retroceder isso daqui. Ele já tá consolidado, já tá na matéria, já vai vir pra ti de forma surpreendente. E no fundo do deck ali tá o Cavaleiro de Pentáculos. Nossa, tá estourando muito, né, a luz. Mas enfim, vamos ver. Clarifica pra mim esse 2 de copas. Vamos ver o que se trata. O que pode ser esse 2 de copas? Muitas cartas eu não quero. Eu quero só uma pra clarificar o 2 de copas. Clarifica esse 2 de copas. O que o 2 de copas está fazendo aqui? Para quem se conectou com a opção número 1.
tá tocando na minha cabeça Lua de Cristal. Aquela parte que ela diz tudo o que eu quiser. Eu vou tentar melhor do que eu já fiz. Esteja o meu destino onde estiver, eu vou buscar a sorte e ser feliz. Me veio esse trechinho, que é o trechinho que eu escolhi pra minha formatura. Não é normal, né, virem, né, músicas durante a leitura, mas, ó, viraram 3, né, puxa vida, enfim. Mas veio a Roda da Fortuna, trazendo esse movimento mesmo, então, não é algo aleatório, apesar do gatinho ali, ó, tá brincando com dados, né? Jogou os dados. Não é algo aleatório, é algo que tu escolheu. Algo que tu escolheu e tu trabalhou e tu batalhou e foi atrás e agora vai colapsar ali na tua realidade. E eu tinha engraçado, né, que eu tinha visto aqui na minha tela mental, né, a carta do Sol, porque a carta do Sol é ela grávida. Então, olha, ficou 10 de espadas no fundo do deck mesmo. E daí agora o Sol, ó, de novo o Sol me apareceu ali pra mim. Mas apareceu aqui no manto do mago ali, ó, o símbolo do Sol, né? E aqui o Sol veio. Então, assim, e o Sol tá ali Opa, virou aqui. O Sol tá ali no reflexo nas taças deles, ó. No brinde deles tem o Sol também. E essa criança ali, olha, ali no bebezinho tem... Não é o Sol, literalmente, né? Mas é uma luz que tá sendo emanada ali. Então, assim, aqui é algo que vai te trazer aquele quentinho no coração. Vai fazer brilhar o sol na tua vida. Coisas vão clarificar. Talvez tu não tivesse entendendo direito o que estava acontecendo, então podia ter alguma nebulosidade aqui, né? Que agora ela vai ser dissipada. Por quê? Porque tu conseguiu permanecer nessa parceria. Apesar de existir dentro de ti algo que te fazia pensar que talvez isso não fosse para ti, tu perseverou, tu continuou nessa parceria, né? Tu seguiu, tu observou, tu trabalhou, tu fez a tua parte, né? Tu também descansou em cima disso, permitiu que alguma dor que talvez por vezes te invadia, né? Tu descansou em cima disso e perseverou. Esse 2 de copas aqui é uma parceria que tu trabalhou em cima dela, né? Tu foi atrás, tu lutou, e agora tu vai colher isso. E será algo que não vai ser só entre vocês, né? Só entre 2 pessoas. Vai envolver mais pessoas, porque nas 2 cartas, tanto no 10 de pentáculos quanto no 3 de pentáculos aqui do outro deck, existem mais pessoas envolvidas, né? Então, não foi só tu que quis isso, não foi algo, ou só o casal, né? De certa forma. Aqui houveram outras pessoas, outras energias envolvidas que também quiseram isso, que também torceram e investiram a energia delas para que isso acontecesse, né? E também tem uma questão de, por mais que, por exemplo, se a gente estiver falando realmente de uma gravidez aqui, né? Não veio mais nada que me reforçasse isso, mas como tem essa questão da transformação e tem, né, me surgiu a questão da gravidez, eu vou falar sobre ela. Se houver, de fato, uma gravidez para acontecer,
vai ter uma rede de apoio, né? Que vai te dar esse amparo para ti não te sentir sozinha nisso, né? Para ti não te sentir sobrecarregada, tu vai conseguir descansar, tu vai conseguir, né, ter esse apoio para que tu consiga viver outras fases da tua vida que serão tão, né, ou maravilhosas quanto essa, mas isso vai te trazer muita alegria, muito conforto, né? Porque tem 2 casas aqui e ainda tem aqui ela literalmente deitada descansando, né? Então, talvez tu tenha pensado que isso não era pra ti por causa disso, porque tu pensou, mas eu não vou ter apoio. E se de fato, né, eu engravidar, e se de fato esse sonho se realizar, será que eu vou ter esse apoio? Será que eu vou ter essa rede que vai me ajudar a não ficar sobrecarregada, né? Que vai me ajudar a não ficar olha que engraçado. Onde ela tá deitada, aqui ó, esse manto que ela tá deitada, parece o manto do mago. E nem é o mesmo deck, ó. São decks diferentes. Mas parece o mesmo manto. Enfim, aqui tem muito uma questão disso. De tu ter escolhido algo pra ti, né? É como se fosse um sonho, algo que te traz cura, algo que tu batalhou, tu foi atrás, tu conseguiu. E agora vai colapsar na tua realidade. E isso, por mais que tu pense, esse pensamento de, e agora que eu consegui isso aqui, o que eu vou fazer? Porque eu vou ter que dar conta disso aqui, né? Então, não te preocupa com isso, tu vai dar conta e tu não precisa dar conta sozinha, né? Tu vai ter apoio. Tu vai ter gente que vai te ajudar a dar conta disso. Gente que é, inclusive, mais experiente que tu e que já passou por isso, né? Então, assim, tenha fé, né? Agora que tu vai conquistar, que esse teu sonho, né, tá para se realizar aí, não fica pensando, agora o que eu fiz? Por que eu fiz isso? Será que eu tô pronta mesmo? Tá pronta sim. E é durante o trajeto que a gente aprende, né? Na prática também que a gente aprende. Não é só na teoria ali, enquanto tá manipulando as energias, né? E pensando como seria isso, né? Agora tu vai viver na prática e vai entender que sim, que esse sonho é pra ti e que tá tudo certo, né? Vai com calma, vai na fé de que tu vai ter esse amparo e tu vai conseguir aproveitar muito mais essa energia que é tão bonita e que tu sempre quis, né? E agora ela finalmente vai colapsar aí na tua realidade. Eu peguei hoje, bom, eu vou ficar por aqui já, né? Com essas energias das cartas e eu vou pegar os oráculos, 2 oráculos a energia do 88 de novo. Aqui temos 88 cartas. Então, vamos ver o que vem aqui. Dessas 88 cartas, o que vem de conselhinho para quem se conectou com a opção número 1? A chave dos portais. Você está pronta para abrir caminhos ocultos. A chave está em suas mãos. Confie na sua intuição.
Então, assim, se tu ainda não tá vendo... Olha os cachorros. Se tu ainda não tá vendo isso, né? Se ainda não apareceu pra ti na tua realidade, continua, persevera nisso, porque falta pouco. Falta bem pouco, realmente, para que tu consiga realizar esse sonho. Pode ser, como a gente falou, eu falei aqui sobre criança interior, pela escolha das opções, aqui pode ser um sonho teu de infância, né? Talvez tu tenha sido soterrada por burocracias, né, da vida adulta e tenha deixado um pouco de lado esse sonho e de repente, assim, ele voltou para tua realidade. E tu ficou pensando, bah, mas será que é pra mim mesmo? Já passou tanto tempo? Ou enfim, né? Tu vai adaptar aí porque são muitas energias. Mas aqui é algo que tá na tua energia já. E que não foi nada ao acaso ou algo que não tivesse sido pensado ou sonhado por ti e para ti antes, né? Aqui sempre teve nas tuas mãos isso. E quando tu finalmente entendeu que tu é merecedora, ou quando tu entender, né, que tu é merecedora disso, é como se num piscar de olhos isso fosse, né, aberto, esses caminhos fossem liberados para ti, tá bom? Então, sucesso aí, me conta aqui, né? Eu adoro saber das fofocas. Se não quiser contar aqui para todo mundo ver, pode me falar ali no privado também, que eu vou adorar saber. E uma excelente semana e até a próxima. Então, agora eu vou guardar aqui e vamos para quem escolheu a opção número 2. Vai coçar meu olho. Ótima hora, né? Para coçar o olho. Deixa eu separar os decks. Vem pra cá. Aí, deixa um likezinho aí. Um coraçãozinho, se não quiser comentar, né? Deixa um coraçãozinho, ajudar no engajamento. Eu vou dar só uma embaralhadela aqui rapidinha pra gente iniciar com a opção número 2. Já podemos. Aqui também. Vamos lá. Tchau pra Butterfree. E agora vem a Ino e a Sakura. Será que também falaremos sobre parcerias? A Ino e a Sakura. Adoro. Ih, acho que elas não vão aparecer direito. Porque a Ino é loirinha, tá? O cabelo dela tá aparecendo o fundo da imagem aqui. Vai ficar assim. Agora eu vou iniciar com esse deck aqui e depois a gente complementa com o outro, se for o caso, né? Senão eu fico só num e deu também. Também não tenho muito... Quem se conectou com a opção número 2, a Ino e a Sakura, o que que vem? O que que vem, hein? Vamos lá. A semana. E assim, ó, é importante pensar também que as energias, elas... Olha o que que virou o sol que eu tava falando lá da primeira... da primeira opção. Será que é uma continuação? Não sei, veremos. Mas aqui o que eu ia dizer é que as energias, elas
elas não têm um tempo específico, nem nada disso, né? A partir do momento que tu encontrar o vídeo, que tu assistir, encaixa na tua realidade, né? Se fez sentido aí pro que tá acontecendo no teu momento, é porque a leitura é pra ti. Se não fez sentido, não tenta encaixar, não tenta forçar, porque não é, né? Passa pra próxima. Tem outras leituras aí no canal. Tem no canal também, né? O canal no YouTube. Se tu não me segue ainda, segue lá. Eu posto essas mesmas leituras. Eu quero dar uma modificada no formato, né, delas. Eu acho que eu coloquei uma carta do outro deck aqui. Enfim, se tiver, ela vai aparecer. Vamos lá. Então, quem se conectou com a opção número 2, o que vem aí? Vamos iniciar aqui. O que vem pra semana de quem? Olha aí! Pô! Daí sim, hein? Carta da vitória, o 6 de paus. Vitórias a caminho. E olha, bom, quem se conectou com a opção número 1 viu que o mago tava com a roupa muito parecida, né? E o 4 de espadas que tava lá também, ela tava deitada sobre um manto que parecia o vestido da moça que tá aqui no 6 de paus. E ó, o que me chamou a atenção de novo, chamou agora. Ali tem uma moça com um bebezinho no colo. Deixa eu botar aqui que daí dá pra ver bem. Um bebezinho no colo. Então, assim, se tu tava na opção número 1, né? E tu é uma tentante, digamos assim, né? Então, em breve, possivelmente, tu vai receber uma notícia de que as tuas tentativas, né? De que os teus planos aí de constituir uma família, de ser mãe, enfim, se concretizarão, né? Tu vai conseguir passar por essa fase da tentativa e vai conseguir realizar esse sonho que demandou paciência, né? Tinha ficado a temperança aqui. E de novo, porque a temperança saiu no primeiro jogo. Então, vamos ver aqui. E pode ser, né? Se for isso, pode ser que uma amiga, né? Porque aqui tem a Ino e a Sakura. Pode ser que uma amiga fique muito feliz por ti, né? E aqui, por mais que às vezes pareça, né? Porque a Ino e a Sakura, elas têm uma rixa ali, uma rivalidade, né? Mas elas torcem uma pela outra, né? Elas se importam uma com a outra. Me deu vontade de chorar. Então, assim, pode ser que seja alguém que tu tenha pensado até que não torcia por ti, né? Tu pode ter pensado que a pessoa tinha inveja ou algo do tipo, quando... Não, o que a pessoa tem é admiração, né? A pessoa torce por ti. Agora eu vou... Se eu paro de chorar aqui. Então vamos lá, o que mais que tem? Que vitória é essa? Pra quem se conectou com a opção... Nossa, eu fico toda vermelha, né? Pode, pra combinar com o cabelo, com o batom, com a unha. Ó, o nariz, eu virei uma palhacinha agora. O que vem aí? Que vitória é essa de quem se conectou com a opção número 2? Me contem, vocês me contem. Olha, pode ter, realmente. Pode ser uma continuação da primeira. Eu fiquei arrepiada. Não tem como mostrar porque o punho da minha camisa tá fechada. Inclusive, tô com uma camisa que eu ganhei da minha mãe, que é uma camisa de papai, em homenagem ao Dia dos Pais. Então, pode ser que tu já tá num caminho, né? Tu não tá começando algo agora, é algo que já tá engatilhado ali, tu já tá trilhando esse caminho há certo tempo.
E agora essa vitória que vem, ela vem desse caminho que tu tá percorrendo, né? Ela vem desse empenho que tu teve, né? Por mais que às vezes tu pense, porque aqui pode ter uma questão de síndrome do impostor, assim, de tu pensar que o que tu fez não é o suficiente, que se tu conseguir determinada coisa vai ser pela sorte, ou se tu já conseguiu, né, tu pode pensar, isso aqui foi sorte, mas não foi sorte, né, foi um caminho que tu percorreu, né, ali tem um mapa, né, no pé dele, eu falo da questão da sorte porque ele tá jogando uma moedinha pra cima, né. Foi um caminho que tu percorreu, foi algo que tu desenvolveu ao longo do tempo, né? E que por mais que tu não reconheça isso em ti, porque pode existir essa síndrome do impostor, o externo reconhece, né? As pessoas reconhecerão, né, em ti e elas te parabenizarão, né, por isso, porque elas observaram, mesmo que de longe, né, aqui de novo vem a energia da Sakura e da Ino, mesmo que de longe elas te observaram e elas viram que tu lutou por isso, né, e aqui no Naruto, né, no desenho aqui, elas lutam uma contra a outra e elas empatam, né, porque ambas são muito, muito parecidas, né, e elas não desistem, elas quase morrem, né, as duas, elas não querem se ferir, né, então assim, as pessoas que estão na tua volta, né, elas são tão batalhadoras quanto tu e elas estão vendo a tua batalha, elas estão vendo o teu trajeto, o teu percurso, né, e elas admiram muito isso, né, então continua, não desiste, persevera nisso porque é bonito, os outros estão te admirando por isso, por continuar o teu sonho, por não desistir, né, de conquistar aquilo que tu quer, né, e não acha quando tu conquistar isso que foi a tua sorte, não foi sorte, aqui foi trabalho, aqui foi determinação, foi tu continuar apesar de todos os obstáculos que apareceram na tua frente, né? Apesar de todas as bifurcações, né? Tu teve que escolher caminhos e tu escolheu, e esses caminhos que tu escolheu estão te guiando para essa nova construção, né? Essa nova etapa da tua realidade. Então nunca duvida disso, nunca duvida da tua capacidade de construir coisas, de mudar a tua realidade, né? Porque tem... E se tu não consegue reconhecer isso, tu vai ter essa confirmação através do reconhecimento dos outros. E vai ser rápido, veio um 8 de paus agora. Pode ser que pra ti pareça um pouco caótico. Eu acho que tem, realmente, acho que tem relação com a primeira leitura. Que agora ficou um 10 de copas no fundo do deck, né? A primeira leitura a gente tinha um 10 de pentáculos. Então, foi algo que foi muito desejado por ti. E... pode ter forte essa relação com a síndrome do impostor aqui. Eu acho que na dinâmica delas, da Sakura e da Ino, também tinha uma questão assim, de não se sentirem à altura de determinado sonho, de determinado objetivo, e daí meio que quando conquista, né, isso acha que não é, aquilo não é para si, que tu não é o suficiente para o tamanho desse sonho, né, para o tamanho dessa vitória. Mas aqui não tem nada fora do lugar, tá tudo como deveria estar, tudo, o andamento de tudo tá coerente com a energia que tu depositou nisso, com o empenho que tu teve, né, em atingir isso.
Então pode soar meio caótico, porque vai acontecer algo muito rapidamente aqui. Essa tua vitória ela vai vir, né, muito rapidamente, mas não tem nada que não seja para ti aqui acontecendo. Tá tudo conforme o que tu fez, o que tu movimentou de energia, e reconhece também a tua vitória, né? Reconhece que tu batalhou por isso e que agora tu vai colher, né? Tu não vai colher nada que não seja teu. Clarifica pra mim esse 6 de paus. Que vitória é essa que o pessoal do montinho número 2 vai colher agora? Acho que eu já vou tirar com outro deck, daí eu já vejo com... Dá mais uma tentada. Não, muitas eu não quero. Vou pegar o Tarô das Bruxas, acho que é ele que quer falar agora. Clarifica esse 6 de paus. Os amantes. Aí reforçando a ideia da escolha, né? De que tu... ó. De que tu escolheu isso e de que tu batalhou por isso. Ficou um 8 de pentáculos ainda no fundo do deck. Então, assim, essa vitória foi uma escolha tua e ela não foi uma escolha de, eu quero... sei lá, eu quero ser... quero viajar, né? Quero viajar para tal lugar. E daí tu pegou e sentou e ficou esperando. Não. Tu foi lá e tu fez coisas para que isso acontecesse, né? Tu tornou essa vitória possível, né? É como dizer assim, eu quero ganhar na loteria. Ok, mas tu não vai nem jogar, né? Então, como que vai acontecer isso? A não ser que tu encontre um bilhete premiado no chão, né? Qual é a chance, né? Qual é a oportunidade que tu tá dando pro universo te trazer aquilo que tu tá emanando, que tu tá pedindo, né? Então, assim, aqui não houve só aquela questão de tu querer algo. Tu movimentou energias, tu te movimentou para que isso acontecesse, né? Não é aquela passividade de querer algo e esperar que aquilo magicamente não caia do céu no teu colo, né? E agora eu vou usar bem um exemplo do meu filho, porque o meu filho, eu acho que ele tem eu acho que ele tem alguma coisa assim virada pra lua, né? Porque o meu filho mais velho, né? Porque eu nunca vi acontecer isso, mas a gente tava conversando aqui em casa e ele tava falando sobre trabalho dele e tudo mais, que ele queria trabalhar, né, na época. Agora ele já tá trabalhando faz um tempo também, mas ele queria trabalhar, porque ele tinha trabalhado durante um ano no CRAS ali, e daí tinha encerrado o contrato, era jovem aprendiz e tudo mais. Dele, mãe, agora que eu trabalhei, né? Que ele queria ter tirado um ano sabático, daí trabalhou, a gente passou pelo rolê da enchente e tudo mais. Acabou que os nossos planos não conseguiram, né, se suceder assim da forma que a gente desenhou, né? E daí ele disse, eu que queria tirar um ano sabático, comecei a faculdade, comecei a trabalhar, né, acabei não tendo esse tempo pra mim e tal, e agora que eu saí do emprego, eu quero trabalhar de novo, porque eu tomei gosto por ter o meu próprio dinheiro, né, e tudo mais, e ele falando sobre isso, e daí, de repente... porque ele estava procurando emprego há algum tempo já, uns 2 meses, eu acho, nem isso. E daí, de repente, o emprego literalmente bateu a nossa porta, né? Uma pessoa
que é a pessoa com a qual ele trabalha hoje, tinha vindo fazer uma entrega aqui em casa e ouviu, porque a gente estava conversando alto aqui na sala, e a pessoa ouviu ele falando que queria um emprego e ofereceu um emprego para ele, e enfim, ele tá trabalhando com essa pessoa até hoje, né? Então, né, isso é um caso que deve ser estudado. Meu filho, eu fico pensando, meu Deus do céu, né? Tinha que ser estudado esse garoto, porque ô sorte, né? Mas a nossa vida geralmente ela não funciona dessa forma, né? Então, se tu não der a oportunidade daquela sorte colapsar com a tua realidade, é mais difícil, né? É muito mais difícil uma pessoa pegar e vir com um bilhete premiado e te entregar, aqui ó, eu joguei na loteria ali e acho que não vai dar nada, pega aí pra ti, se tu ganhar, pode ficar, né? Então, pensa sobre isso também. Tu não ficou esperando sentada, né? E se ficou é porque isso era pra ti realmente, mas aqui não, porque tem um 8 de pentáculos, né? Houve esse trabalho e junto com o 8 de pentáculos veio essa carta dos amantes aqui, que fala sobre uma escolha que tu fez. E é uma escolha consciente, né? Ela não é uma escolha porque aqui a gente... Quando aqui a gente está lidando com um arcano maior, né? Que é a carta dos amantes. E ó, que engraçado, né? Falar sobre a questão das escolhas. Porque pra ti, tu pode ter muito forte essa questão da síndrome do impostor mesmo. Porque pra ti, tu acha que foi sorte. Tu pode achar que foi sorte, como foi com meu filho, mas não foi sorte. Né? E com meu filho provavelmente não, porque se fosse sorte ele não estaria até hoje ali prosperando. Por quê? Porque ele se empenhou nisso, ele quis, né? E a partir do momento que ele teve essa oportunidade, ele agarrou essa oportunidade, ele não deixou ela escapar, né? Então assim, por mais que possa ter sido sorte tua, né? Tu segurou isso, tu escolheu ficar, tu escolheu que essa sorte seria tua e de mais ninguém, e que tu ia ir, né, atrás disso. Então, depois que tu trabalhou em cima disso, tu vai colher essa vitória. E essa vitória é tua, ela não é de mais ninguém. Não é de mais ninguém, é tua. Vamos ver o que mais que vem aqui. Espero que não esteja confusa essa leitura, né? Porque eu meti um negócio pessoal aí. Tá louco. Nossa. Foi mal aí, filho. Ficou expondo meu guri. Trouxe de exemplo. Tá, aqui, tá. Pode ter relação com a primeira leitura, sim, porque no fundo do deck agora ficou o 2 de copas. E assim, tem uma autossabotagem acontecendo aqui. Caiu agora o 7 de espadas e o 8 de espadas. O 7 de espadas é a carta do ladrão, né? E o 8 de espadas é uma prisão mental. E depois delas ainda veio o dependurado. Então assim, muda a tua percepção a respeito disso. Por quê? Porque pode ser que quando tu receba essa vitória, quando tu receba... E agora me reforçou esse 8 de paus, olha a cara dela aqui, que parece que não tá satisfeita, tá assustada de alguma forma. Aqui pode ser que isso te traga esse choque, e esse choque pode te trazer essa sensação de não pertencimento, né? De que isso não era pra ti, não era pra estar acontecendo contigo, e tu acabe abrindo mão de alguma coisa que é sim pra ti, que era pra estar acontecendo contigo, porque tu foi atrás, tu escolheu isso, tu batalhou e é teu, né? Então, modifica esse teu olhar sobre ti mesma, modifica essa forma que tu tem de te enxergar.
Tu é merecedor disso, tu não tá roubando de ninguém, tu não tá tirando de ninguém, tu tá fazendo por onde e tu vai colher isso. Essa vitória é tua, ela não é de mais ninguém. Então, enfia isso na tua cabeça e para de pensar que tu não fez nada para isso, porque tu fez, né? Houve um trajeto, houve empenho, houve escolha, houveram também aqui coisas que tu abriu mão, né? Tu saiu de determinados lugares, tu escolheu permanecer nessa trilha, né? Nesse caminho. E isso não é por acaso, né? Assim como eu dei de exemplo a história do meu filho, se ele não tivesse acordado para ir trabalhar e ido e ficado lá e trabalhando e se empenhando e dando o melhor dele e sendo honesto, ele não estaria lá até agora, né? Então, não tem nada ao acaso acontecendo aqui. Houveram renúncias, houveram escolhas, houveram caminhos. Talvez tu tenha pego caminhos que tu percebeu que não te levariam a lugar nenhum e tu recalculou tua rota, né? Ali ele tá com aquele mapa né, me traz isso e tem 2 caminhos, né? Que se tu olhar tem um caminho aqui, outro caminho aqui. Então, tu foi atrás do que tu achava que era pra ti. Tu deu o teu melhor, tu te empenhou e agora tu vai colher. E essa vitória é tua, né? Então reconheça isso. Reconheça isso. Deixa de te auto-sabotar. Para de dar as tuas coisas para os outros. Pode ser que muitas vezes tu tenha aberto mão de coisas que eram tuas porque tu não te reconhecia como merecedor delas, né? Merecedora ou merecedor. Mas tu escolheu elas, tu foi atrás, tu te empenhou, tu deu a tua energia. E agora na hora que tu colhe, por que tu não aceita, né? Então aqui muda essa tua forma de enxergar a ti mesmo. Porque daí tu vai ter essa vitória e tu vai entender que tu é sim merecedora e que isso e muito mais, né? É teu. Tá conectado com a opção número 1 mesmo, ó. Ficaram as 3, eu não tô inventando coisas aqui. Então, assim, se tu te conectou com a opção número 1, essa leitura aqui tá só confirmando, né? Que a partir do momento que tu entende que tu merece, que tu fez por onde, essa vitória vai chegar. E muita gente vai ficar feliz junto contigo. Principalmente uma amiga. Uma amiga vai te mostrar muito o quanto ela torce por ti. Ó. De novo, vontade de chorar. Vou abrir aqui no meio. Tu trabalhou muito por isso. Tu trabalhou muito. Tu te empenhou muito. Tu abdicou de muitas coisas por isso. Na primeira leitura saiu o 3 de Pentáculos, que eu falei da ajuda, e aqui ele tá sozinho. Então, assim, tu pode ter pensado que isso era algo que tu tava lutando sozinho. E não é. Tem gente que tá torcendo por ti aqui. Então, aceita, entende que tu é merecedora sim e que isso vai acontecer porque tu fez por onde. Ó. Ui! Caiu um monte de carta aqui agora. Eu vou ler 2 agora, porque, né? Ó, veio o Caldeirão e diz assim: seu poder de criação está ativo. Misture, transforme e manifeste.
E aqui veio a coroa de chifres e diz: você é soberana de sua jornada, reivindique seu poder. Então assim, ó, pega o que é teu, aceita a tua vitória, aceita que tu fez, que tu escolheu, que tu abriu mão, que tu lutou, que tu caminhou, que tu fez concessões aqui também e que tu te empenhou muito para chegar onde tu vai chegar agora. E isso que tu vai colher não vai ser celebrado só por ti, mas principalmente por uma amiga. Torce muito, muito, muito por ti. Bom, eu espero que faça sentido aí. E se fez, e se... Olha ali. Aqui agora me chamou a atenção de novo. Eu falei da amiga, né? Olha ali, ó. Olha a amiga ali. Bom, acho que nada mais tenho a declarar, a falar, porque as cartas falaram que elas precisavam. Tá bom? Muda a tua perspectiva sobre ti. Te olha no espelho e te enxerga como tu realmente é. Porque quando tu conseguir finalmente encontrar o teu valor, essa vitória vai aparecer. E daí tu vai conseguir usufruir muito mais, sem aquela sensação de que tudo que acontece na tua vida é por sorte. Não é por sorte, é porque tu fez por onde. Então reconheça isso em si. E vai viver a tua vida, vai aproveitar, né? Tá bom? Que lindo. Espero que faça sentido aí. E me conta. Quero saber das fofocas. Ai, coisa boa. Então tá, né? Se fez sentido, me conta. Se não fez sentido ainda, espera. Quando fizer sentido, tu me conta. Ou diz, não tem nada a ver comigo. E daí tu vai catar outra leitura, porque a outra leitura pode ter a ver contigo, né? Eu tenho bastante leituras aqui já, leituras semanais. Lembrando que essas leituras são atemporais, né? Então, quando tu encontrar elas, é o momento delas conversarem contigo. Se tiver algum tipo de insight durante a leitura, é legal tu anotar, né? Pra depois dizer, não, né? Não é nada ao acaso mesmo. Isso aqui era pra mim. Tá bom? Um beijo, ótima semana e nos vemos na próxima.